vamos conhecer 10 fatos sobre Dom Pedro II. Primeiro, nascimento. Filho de Dom Pedro I e da Imperatriz Leopoldina, Pedro nasceu em 2 de dezembro de 1825. Seu nome completo era Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança e Bourbon. Foi o filho mais novo desse casal, mas se tornou herdeiro porque seus irmãos mais velhos, Miguel e João Carlos, não sobreviveram à infância. Ele tinha também 4 irmãs, mas a lei de sucessão da monarquia dava a primazia aos filhos homens. Sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 1 ano de idade e seu pai o deixou no Brasil com 5 anos para retornar para Portugal depois que abdicou ao trono em 1831. Após a morte de sua mãe, Pedro de Alcântara foi criado no Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Teve Maria Catarina Equei como ama de leite e Dona Mariana Carlota de Verna como sua aia. Ela foi a principal responsável pela educação do futuro imperador e continuou próxima de Pedro durante toda a sua vida. E ele a chamava carinhosamente de Dadama. Parecido fisicamente com a mãe e nutrindo o mesmo interesse que ela pelas artes e ciências, Dom Pedro II, na verdade, recebeu grande influência do pai. Mesmo depois de partir para o exílio, ele trocava cartas com o pai que lhe dava conselhos. 2. Educação. O futuro imperador tinha uma rotina dura. Quando criança, era obrigado a acordar às 7 da manhã. Em seguida, cada hora era destinada para alguma atividade. O dia se encerrava às 21h30, mas seguido de mais leituras noturnas. Para guiar a educação de seu filho, Dom Pedro I nomeou José Bonifácio de Andrade e Silva para o cargo de tutor do menino. Em 1833, José Bonifácio foi substituído por Manuel Inácio de Andrade Souto Maior, o Marquês de Itanhaém. Para a educação do futuro imperador, foram destacados mestres ilustres de seu tempo. Estudou português, literatura, francês, inglês, alemão, geografia, ciências naturais, pintura, piano e música, esgrima e equitação. Ao longo de sua vida, demonstrou grande interesse pelas línguas. Falava alemão, italiano, espanhol, francês, latim, hebraico e tupi-guarani. Lia grego, árabe, sânscrito e provençal. Fez traduções do grego, do hebraico, do árabe, do francês, do alemão, do italiano e do inglês. 3. A coroação. Entre a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, e a coroação e consagração de Dom Pedro II, em 1841, foi preciso uma década de regências, compartilhadas como a regência trina de Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva, ou regências unas de Feijó e de Araújo Lima. Em maio de 1840, a Câmara aprovou a lei que garantia a antecipação da coroação de Dom Pedro II. O ato ficou conhecido como Golpe da Maioridade. Com essa manobra, terminava o período regencial e começava o segundo reinado. No dia 18 de julho de 1841, Dom Pedro II foi coroado imperador. 4. Casamento. O casamento de Dom Pedro II com Teresa Cristina de Bourbon foi um arranjo político com Francisco I, rei das Duas Sicílias. O casamento foi realizado na capela do Palácio de Chiaramonte, em Palermo, na Sicília, sul da Itália, no dia 30 de maio de 1843. Dom Pedro II foi representado pelo Conde de Siracusa, irmão de Dona Teresa Cristina. Dom Pedro II só viu pessoalmente a nova imperatriz do Brasil no desembarque dela ao Rio de Janeiro em 3 de setembro. Ao vê-la, o imperador ficou decepcionado, já que a mulher não correspondia à pintura que havia sido enviada na época em que a proposta de casamento foi realizada. Teresa Cristina, de verdade, era baixa, um pouco acima do peso e não era muito bonita. Segundo os relatos, o imperador teria dado as costas a Teresa Cristina e foram necessárias algumas horas para que Dom Pedro II fosse convencido de que era necessário seguir em frente com o casamento. No entanto, Teresa Cristina foi companheira, compreensiva, discreta e mãe amorosa, dons que apagaram a primeira impressão. Dom Pedro e Dona Teresa tiveram 4 filhos. Afonso e Pedro morreram antes dos 2 anos de idade. Além deles, eles tiveram 2 meninas, a princesa Isabel e a princesa Leopoldina. 5. Casos extraconjugais. Apesar da relação estável com sua esposa, Dom Pedro II também manteve casos extraconjugais, assim como seu pai.
A diferença é que o filho conseguiu ser discreto em relação a esses relacionamentos fora do casamento. Dizem que o grande amor de sua vida foi Luísa Margarida de Barros, Portugal, a Condessa de Barral, conhecida por ter sido aia das 2 filhas do imperador, com quem manteve um relacionamento por 34 anos. Existem dezenas de cartas enviadas por ele para a Condessa que deixam a entender uma paixão do imperador por ela. Outro dos seus casos, do qual se sabe por cartas, foi com Ana de Villeneuve, a Condessa de Villeneuve, esposa do dono do Jornal do Comércio. 6. As viagens do imperador. Dos quase 50 anos do reinado, Dom Pedro II passou 3 anos e 7 meses viajando pelo exterior. Em todas as viagens era acompanhado pela imperatriz Teresa Cristina. Em algumas também tinha a presença da Condessa de Barral, a sua principal amante. Os registros dessas viagens estão anotados em 43 cadernetas, que inclui 67 desenhos de próprio punho. Ele visitou os Estados Unidos, Canadá, Egito, Líbano, Palestina, Síria e Europa. A primeira viagem ao Egito, feita entre maio de 1871 a março de 1872, Dom Pedro II viajou como homem comum, pagou a expedição com suas economias pessoais e evitou ser chamado de imperador. Ele costumava grafitar em objetos por onde passava. Durante sua viagem ao Egito, escreveu seu próprio nome em 3 lugares diferentes: nas pedras do lado exterior, no sarcófago das pirâmides de Quéops e em uma ruína próxima ao seu acampamento. Em sua segunda viagem à região, Dom Pedro II visitou todas as 18 pirâmides do Baixo Egito. Em 15 de abril de 1876, Dom Pedro II e sua comitiva desembarcaram em Nova York e, a partir daí, o imperador seguiu rigorosamente o projeto elaborado para a viagem que durou quase 3 meses. Dom Pedro II narrou minuciosamente os lugares por onde passou, totalizando 28 estados, territórios e a capital, Washington, D.C. O entusiasmo pelo imperador era enorme. Talvez ele tenha sido o visitante estrangeiro mais popular nos Estados Unidos. Em Baltimore, assistiu a Dama das Camélias, no Teatro Ópera Ford. Desde então, o camarote que ocupou passou a se chamar Camarote Imperial. Tão grande era a admiração dos americanos pelo nosso imperador, que nas eleições presidenciais de 1877, ele recebeu, só na Filadélfia, mais de 4.000 votos espontâneos. Em visita à exposição de 1876 na Filadélfia, o imperador passou pelo estande de Graham Bell, que a duras penas conseguira inventar e expor ali o protótipo do telefone. Bell recebeu encomendas do Rio de Janeiro, muito antes que o telefone fosse comercialmente explorado. 7. As crises de seu reinado. O parlamento foi o grande local de debates durante o segundo reinado. 2 partidos dominavam a cena política, os conservadores e os liberais. O parlamento brasileiro buscava inspiração na Inglaterra. Todavia, o poder moderador concedia a Dom Pedro II interferir no Conselho de Estado e também dissolver o parlamento. O segundo reinado começou a entrar em crise, principalmente após a Guerra do Paraguai. Foram vários fatores que levaram à queda de Dom Pedro II em 1889. Após a vitória na Guerra do Paraguai, e influenciado pelos ideais do positivismo, os militares, em especial os do Exército, decidiram participar ativamente da política brasileira. Assim foram criados clubes militares, que discutiam a crise vivida pelo segundo reinado, os ideais republicanos e as próprias ideias positivistas. Dom Pedro II, utilizando as prerrogativas do poder moderador, mandou fechar esses clubes. Essa censura imperial fez com que os militares se organizassem para derrubar Dom Pedro II do poder. Teve também a questão religiosa. A Constituição de 1824, que vigorou durante todo o período imperial, dizia que a religião oficial do Brasil era católica. Porém, era comum haver conflito entre o trono e o altar. Decretos eclesiásticos só entravam em vigor no território brasileiro desde que o imperador autorizasse. E uma crise em Pernambuco entre o bispo de Olinda e maçons, como o Visconde de Mauá, abalou o apoio eclesiástico a Dom Pedro II. Havia também a questão escravagista. A abolição da escravidão no Brasil ocorreu em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Porém, os escravos foram libertos sem que os donos de fazenda de café fossem indenizados por causa da abolição, e eles achavam que foram injustiçados, o que fez com que os cafeicultores abandonassem Dom Pedro II e apoiassem a causa republicana. 8. A República. Deodoro da Fonseca liderou um levante militar. Em 15 de novembro acontece a proclamação da República. Dom Pedro II estava em Petrópolis, sem saber de nada.
Ao receber notícias pelo telégrafo, voltou às pressas à corte para tentar um novo ministério, mas não houve tempo. O conde D, marido de Princesa Isabel, tentou liderar uma resistência no dia 15, mas as ações não tiveram sucesso. Em 24 horas, um governo provisório republicano foi instaurado, e no dia seguinte, no Paço da Cidade, Dom Pedro II foi notificado de que a monarquia já não era mais a forma de governo em vigor no Brasil. Estava intimado a deixar o país em 24 horas. 9. O exílio. O governo provisório providenciou um navio para transportar a família real para o exílio. Dom Pedro II não se opôs, declarando aceitar a vontade da nação. O navio partiu na madrugada de 17 de novembro. Esse horário foi escolhido para evitar manifestações a favor do imperador. Segundo anotações da baronesa de Loreto, que junto com seu marido acompanhou a família real, não se falava de política durante a viagem. O principal assunto era a literatura. Dom Pedro II criou o hábito de rodas de leituras noturnas, que ele próprio batizou de conversações saudosas. Não havia banquetes ou uso de roupas de gala. Em 2 de dezembro, data do aniversário do imperador, uma garrafa de champanhe foi aberta. Dom Pedro ergueu uma taça e disse, brindo a prosperidade do Brasil. A baronesa também revelou que um dos motivos que mais preocupou aqueles que estavam a bordo do Alagoas foi o comportamento de Pedro Augusto, à época com 23 anos, primogênito da princesa Leopoldina já falecida. O neto mais velho do imperador, que desde cedo foi preparado para assumir o trono, tinha tendências paranoicas e sofreu surtos psicóticos durante a viagem. 3 semanas após sua chegada à Europa, a imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, faleceu na cidade do Porto, vítima de uma parada cardiorrespiratória. 10. A morte. Após a morte da esposa, Pedro II se estabeleceu em Paris. Seus últimos anos foram tristes e melancólicos, vivendo com poucos recursos em hotéis modestos e sendo ajudado por seu amigo, o conde de Alves Machado. Em seus diários, ele escrevia sobre os sonhos de retornar ao Brasil. Em um dia frio, ao retornar para casa após um passeio pelo rio Sena, ele sentiu um leve resfriado. A doença evoluiu para uma pneumonia, levando à morte de Pedro no dia 5 de dezembro de 1891. Suas últimas palavras foram: Deus que me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade ao Brasil. Durante a preparação do corpo para o velório, um pacote lacrado contendo terra foi encontrado, junto à seguinte mensagem do imperador: É terra do meu país, desejo que seja posta no meu caixão se eu morrer fora de minha pátria. Além da terra, um livro foi colocado sobre sua cabeça no leito de morte, simbolizando que sua mente descansava sobre o conhecimento. O governo francês realizou um funeral de Estado e diversos membros da monarquia europeia compareceram à cerimônia, assim como representantes de governos americanos e de países como Turquia, China e Pérsia, e membros da Academia de Belas Artes. A repercussão no Brasil também foi imensa, apesar dos esforços do governo para abafar. Houve manifestações de pesar em todo o país. Comércio fechado, bandeiras a meio pau, toque de finados, tarjas pretas nas roupas e missas solenes foram realizadas. O corpo foi sepultado no Panteão dos Bragança, em Lisboa, ao lado da esposa, onde ficaram até 1922, quando foram transladados para o Brasil, e estão no Mausoléu Imperial, na Catedral de Petrópolis, no Rio de Janeiro.